onda de recuperações judiciais e extrajudiciais já envolve pelo menos 183 bilhões de reais em dívidas de despesas, tudo isso ligadas às empresas de infraestrutura aqui no Brasil. O levantamento da CNN Infra considera mais de 2 dezenas de empresas dos setores de energia, também de transporte, mineração, petroquímica, cimento e engenharia, como a gente mencionou na abertura do jornal. E os 2 maiores casos são recentes, viu? A gente viu aqui, acompanhou o pedido da Raízen, que tem um plano de recuperação extrajudicial de cerca de 61 bilhões e 400 milhões de reais. Já a Braskem pediu recuperação extrajudicial envolvendo cerca de 56 bilhões de reais. Então, juntas, as 2 empresas já concentram cerca de 64% desses 183 bilhões de reais que foram identificados no levantamento. Mas a gente pode destacar também a Intercement, com 14 bilhões e 200 milhões de reais em passivos. Temos ainda a Light com 11 bilhões, a OSX com 7 bilhões e 900 milhões, a Unigel com 5 bi e 400 milhões de reais. Esse movimento mostra a pressão financeira sobre empresas de setores que exigem muito capital e foram afetadas por juros altos, por endividamento e, claro, dificuldades de caixa nos últimos anos. Para a gente entender as razões dessa onda de recuperações judiciais, tanto no setor de infraestrutura como de modo geral no mercado de varejo, por exemplo, eu converso agora com o Cláudio Damasceno, que é sócio sênior da consultoria RGF Bisdoc, divide a tela aqui comigo. Cláudio, muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela sua participação. Prazer, Gustavo. Prazer é meu, Cláudio. Olha só, desde 2020 a gente vê então as empresas de infra acumulando esses mais de 18 bilhões em RJs, em REs também, um número levantado pela CNN Infra, como a gente trouxe. E olha, Cláudio, diferente do varejo, né, que tem mais margem ali para fechar as lojas, para demitir, ajustar o caixa, infraestrutura depende de contratos muito mais rígidos, eu arrisco a dizer, com o Estado, envolve uma máquina muito maior. Então, a burocracia regulatória, no seu ponto de vista, Cláudio, retarda, dificulta a reestruturação desse tipo de concessionária, desse tipo de setor? Olha, a nossa visão aqui não é a burocracia e a parte regulatória, né? É sobretudo a composição de capital. E como esses projetos são intensivos em investimento, todos eles têm uma projeção de remuneração no tempo que depende de um break-even de taxas de retorno com taxas de juros, né? E são sempre algumas premissas, né? Então, o que diferencia o segmento intensivo em capital, e a gente pode tanto falar dos exemplos de infraestrutura básica, e energia, telefonia, que precisam de um capital muito forte na largada, né? Como a gente pode falar também de setores que precisam de investimento e ter um ciclo mais curto, como construção de modo geral, né? E nos 2 contextos, a escolha de como capitalizar o empreendimento faz muita diferença em função do contexto que nós vivemos. Então, alguns investimentos a gente chama de procíclicos. Eles entram no endividamento para crescimento alavancado, com taxas altas, e isso leva a empresa numa situação deficitária, que pode chegar à insolvência, por uma decisão estratégica que talvez não tenha sido prudente na largada. Cláudio, grande parte dessas empresas em processo de recuperação colocam parte da justificativa dessa derrocada financeira justamente no macro, na macroeconomia aqui do Brasil, citando os juros altos, né? Citam também mudança de comportamento do consumidor que veio com a Covid-19, todo mundo pedindo delivery, deixando de ir nas lojas físicas. Tem ainda a pandemia de Covid-19, mas os juros aqui aparecem de fato como bode expiatório. Até que ponto a trajetória de juros, Cláudio, aqui no Brasil, de fato contribui para a derrocada financeira dessas empresas super tradicionais e bem robustas aqui no Brasil? Olha, Gustavo, taxa de juros realmente é um câncer, não é? A grande questão é ver a causa do câncer, né? Então, o câncer de pulmão foi porque fumaram, né? Foi o fumo provocou. No caso, os juros é causado por Volume um do retorno desequilíbrio dele. aí fiscal e o governo concorre com o setor privado para captar dinheiro. Isso, de fato, é um problema. Porém,
todos esses setores, a gente verifica que algumas empresas têm uma situação de endividamento e de resultado diferenciada. Por exemplo, se a gente olha o exemplo do Habib's de hoje, a gente tem a situação de Burger King, McDonald's, Madeiro, para dar 3 exemplos que nós temos informações abertas, né? Eles têm uma situação de equilíbrio bastante razoável e convivem com todo esse problema de varejo, a disrupção, os marketplaces, né? Se a gente olha o varejo, pensando aí em Casas Bahia, a mesma coisa, lojas Renner estão muito bem, estão muito fortes. Então, quando a gente olha os diferentes segmentos, todos eles têm peculiaridades de problemas, mas há empresas sólidas, né? A gente pode falar também do setor agro, que é o que tem maior número de empresas em RJ. Então, todos esses contextos mostram para nós que os fundamentos de gestão e as escolhas estratégicas fazem toda a diferença para passar esses momentos de turbulência, viu, Gustavo? Cláudio, agora a gente está infelizmente acostumado a ver recuperação judicial, extrajudicial, porque está sendo um atrás do outro. Mas lá na época da Americanas isso não era tão frequente, chamou muito mais atenção. A crise foi acompanhada, inclusive, por um escândalo gigantesco contábil, um escândalo bilionário, né? Então, enquanto as outras varejistas enfrentam problemas, até onde a gente sabe, é puramente operacional, puramente contábil internamente. Como é que você diferencia uma reestruturação de uma fraude financeira que envolve uma empresa que está passando por isso, de um negócio viável que está em crise, como é o caso, por exemplo, do Grupo TOC ou da GPA, etc., da Casas Bahia e por aí vai? Perfeito. Quando a gente olha esses exemplos que você deu, Casas Bahia, a gente tem informações financeiras publicadas trimestralmente, né, porque são de capital aberto, que contam uma história que demonstra o caminho da crise. Então, a situação de insolvência, ela foi se construindo ao longo dos últimos anos. Não aconteceu nada recente nos últimos 6 meses que tivesse acelerado a crise. Casas Bahia, por exemplo, há 2 anos fez uma recuperação extrajudicial, que a nossa avaliação foi no sentido de postergar uma finalização em RJ e se configurou, né? No caso de lojas americanas, como você falou, nós não tínhamos elementos para detectar a insolvência que nós temos agora, porque a informação ela não refletia a verdade do negócio, que é a fraude que você falou. Então, o que nós fazemos no dia a dia de curadoria independente, né? Olhando as empresas para os nossos clientes? É verificar que informação está sendo disponibilizada ou, eventualmente, colher informações complementares e contrapor o discurso do acionista ou dos executivos. No exemplo de Casas Bahia, a gente tem um caso muito interessante, que é uma situação, no final do ano, virada do primeiro trimestre, foram feitos uma série de anúncios com alarde de sucesso, de EBITDA recorde, de desempenho acima da média, mas foi uma ação sazonal que aconteceu por conta de renegociações que foram repactuadas na virada do ano. A média de geração de caixa e de EBITDA dos últimos 3, 4 anos continuou na faixa de 600 milhões. E o endividamento de 30 bilhões aproximadamente é o mesmo nos últimos 4, 5 anos. Então, às vezes o discurso é um discurso que tem que ser feito, que é chamar atenção para indicadores positivos, omitir os que não são tão bons, mas a nossa visão e o nosso papel é enxergar o que está por trás dos números, né? E por isso a gente está fazendo algumas análises profundas, como esse caso que eu acabei de falar do caso Bahia, e essa visão um pouco mais crítica do que pode acontecer com Habib's. Cláudio, você citou olhar para trás dos números para ver o que está acontecendo. Vou puxar esse gancho porque, apesar das empresas apontarem motivos semelhantes, né, troca de padrão de consumo por parte das pessoas, também a taxa de juros
Cada caso é um caso. Então, olhando o perfil de cada empresa, caso a taxa de juros continue em patamar elevado, o que é a sinalização que Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, dá, que a gente não deve sair de um patamar restritivo tão cedo, você enxerga essas empresas que estão se recuperando, voltando para pedir mais uma vez uma repactuação das suas dívidas, como foi o caso da Oi, que emplacou aí 2 pedidos de recuperação judicial até a sua falência? Olha, o que a gente vai viver agora é um seguinte dilema, e que é muito presente, por exemplo, no caso da Braskem. É a opção dos acionistas capitalizarem ou não o negócio, né? No caso da Braskem, além da situação que ela tem hoje, que é uma muito complicada, né? Com um passivo aí negociado da ordem de 54 bilhões, o passivo total é 94 bilhões, né? Então, quando a gente está falando dessa dimensão de passivo, não há solução com juros desse tamanho, né? E é uma empresa muito estratégica. Então, algumas escolhas têm que ser feitas. E essas escolhas vão definir o sucesso do negócio. E vale dizer, a avaliação de empresa trimestralmente, que tem que gerar resultado e impacta o preço das ações, ela conflita com a visão de médio e longo prazo. A boa decisão para daqui 10, 15 anos nem sempre é uma boa decisão para quem tem metas trimestrais. Então a gente vai conviver com isso, mesmo desenho, vale para Casas Bahia, vale para a Bibs. A escolha de capitalização vai fazer muita diferença no potencial para a empresa sair da crise de forma robusta. Novela que tem um monte de capítulos ainda e a gente volta a conversar com Cláudio Damasceno, que é sócio sênior da consultoria RGF Bisdoc, com quem eu tive o prazer de dividir essa conversa. Cláudio, obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Gustavo, à disposição, viu? Um abraço. Abraço.